Você já ouviu falar do Concílio de Nicéia? Provavelmente sim, nas aulas de história ou em algum documentário. Mas e se eu te dissesse que a versão que conhecemos é apenas a ponta do iceberg? E se por baixo da história oficial existisse uma verdade muito mais complexa e até mesmo chocante, uma verdade que foi deliberadamente escondida por séculos? Hoje, vamos embarcar numa jornada investigativa para desvendar os segredos do primeiro concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino no ano 325 d.C. Oficialmente, o objetivo era unificar a doutrina cristã, que estava dividida por diversas interpretações. A questão central era a natureza de Jesus. Ele era divino como Deus Pai ou uma criação subordinada? Essa disputa, conhecida como a controvérsia ariana, ameaçava a estabilidade do Império Romano. Constantino, um político brilhante, percebeu que uma religião unificada seria uma poderosa ferramenta para manter o controle de seu vasto território. Mas será que o seu interesse era puramente espiritual? Ou havia uma agenda política e de poder muito maior em jogo? Vamos analisar os fatos. Constantino não era um cristão devoto desde o berço. Sua conversão é cercada de lendas e debates. Muitos historiadores argumentam que sua adoção do cristianismo foi, acima de tudo, uma jogada estratégica. Ele precisava de uma cola para unir um império que estava se fragmentando. E o cristianismo, com sua crescente popularidade, era a cola perfeita. No Concílio de Nicéia, centenas de bispos de todo o império se reuniram. Imagine a cena: debates acalorados, alianças sendo forjadas nos bastidores e a pressão imensa do próprio imperador, que presidiu as sessões. Arianos, liderados pelo presbítero Ário de Alexandria, defendiam que Jesus era uma criatura, a primeira e mais perfeita, mas não eterna como o Pai. Do outro lado, a facção de Atanásio de Alexandria argumentava que pai e filho eram da mesma substância, coeternos e iguais. O que a história oficial muitas vezes simplifica é a complexidade e a variedade de crenças que existiam naquela época. Havia dezenas, talvez centenas de evangelhos e textos circulando, textos que apresentavam diferentes visões de Jesus, de Maria Madalena e dos próprios apóstolos. Eram chamados evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria Madalena. Esses textos ofereciam uma espiritualidade mais pessoal, focada no conhecimento interior, na gnose, como caminho para a salvação. Eles retratavam um Jesus que ensinava através de parábolas e segredos, incentivando os seus seguidores a encontrarem o divino dentro de si mesmos. E aqui chegamos a um ponto crucial. Por que esses textos foram considerados heréticos e excluídos do que viria a ser o Novo Testamento? A teoria que vamos explorar é que esses textos representavam uma ameaça direta à estrutura de poder que estava sendo construída. Uma fé baseada na autorrevelação e na experiência individual não precisa de intermediários. Não precisa de uma hierarquia de bispos e sacerdotes para interpretar a palavra de Deus. Se cada pessoa pudesse encontrar a verdade por si mesma, qual seria o papel da Igreja como instituição? O Concílio de Nicéia, sob a influência de Constantino, não apenas decidiu a questão da divindade de Cristo a favor da facção de Atanásio. Ele foi um passo fundamental na seleção e canonização dos textos que formariam a Bíblia que conhecemos hoje. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escolhidos por se alinharem melhor com a visão de uma igreja organizada, hierárquica e universal. Pense nisso. A decisão de quais livros entrariam na Bíblia não foi um processo puramente espiritual. Foi um processo político, influenciado por homens com interesses muito terrenos. Livros que promoviam a autoridade da igreja foram incluídos. Livros que promoviam a autonomia espiritual do indivíduo foram suprimidos, queimados e seus seguidores perseguidos. A narrativa que prevaleceu foi a de um Jesus que fundou uma igreja, com Pedro como a rocha sobre a qual ela seria construída. Uma narrativa que legitima a sucessão apostólica e a autoridade do clero. Mas e as outras narrativas? Onde elas foram parar? Por séculos, foram consideradas perdidas, destruídas pela fúria da ortodoxia vitoriosa. Até que, em 1945, um evento extraordinário aconteceu no Egito, perto da cidade de Nag Hammadi,
camponeses encontraram uma coleção de jarros de cerâmica, contendo 13 códices de papiro antigos. Eram os textos gnósticos perdidos, o Evangelho de Tomé, com seus 114 ditos secretos de Jesus, o Evangelho de Filipe, que fala da relação especial entre Jesus e Maria Madalena, chamando-a de sua companheira. Essa descoberta foi uma bomba para a história do cristianismo. De repente, tínhamos acesso direto às vozes que foram silenciadas em Niceia e depois, e o que essas vozes nos dizem é que o cristianismo primitivo era incrivelmente diverso. Não havia uma única verdade, mas múltiplas interpretações competindo entre si. O Concílio de Niceia, portanto, pode ser visto não como um evento de revelação divina, mas como um evento de consolidação de poder. Foi o momento em que uma versão do cristianismo se tornou a versão oficial, não porque era mais verdadeira, mas porque era a mais útil para os objetivos do Império Romano e para a instituição da Igreja que estava nascendo. A decisão de tornar Jesus consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma essência divina, teve consequências profundas. Ela elevou Jesus a um patamar inatingível, reforçando a necessidade de uma classe sacerdotal para mediar a relação entre a humanidade e o divino. A ideia de que o reino de Deus está dentro de você, uma frase presente tanto no Evangelho canônico de Lucas quanto no apócrifo de Tomé, perdeu sua força central. O foco mudou da busca interior para a obediência a uma doutrina externa, definida por concílios e imposta por imperadores. A diversidade foi substituída pela uniformidade. O debate foi trocado pelo dogma. Será que, ao fazer isso, não perdemos algo precioso? Uma conexão mais direta e pessoal com o sagrado? É claro que esta é uma interpretação que desafia 2000 anos de tradição. É uma teoria que incomoda, que levanta perguntas difíceis. Não estamos aqui para dizer qual versão é a correta. Nosso objetivo é apresentar as evidências e permitir que você tire suas próprias conclusões. O legado de Niceia é inegável. Ele moldou a civilização ocidental de maneiras que mal conseguimos perceber. Definiu o que milhões de pessoas acreditam sobre Deus, sobre Jesus e sobre si mesmas. Mas é fundamental lembrar que a história é sempre escrita pelos vencedores, e os documentos encontrados em Nag Hammadi são como um diário resgatado do lado dos perdedores. Eles nos lembram que sempre há outra versão da história, uma versão que nos convida a questionar, a investigar e a não aceitar passivamente as verdades que nos são entregues. A verdade sobre o que realmente aconteceu em Niceia pode ter sido enterrada sob camadas de dogma e política, mas os ecos daquelas vozes silenciadas ainda podem ser ouvidos por aqueles que se dispõem a procurar. A história não é um livro fechado, é uma conversa contínua, onde novas descobertas podem mudar tudo o que pensávamos saber. O Concílio de Niceia não foi o fim da história, mas talvez o começo de um grande encobrimento, uma conspiração. Não no sentido de homens malvados em salas escuras, mas no sentido de um alinhamento de interesses políticos e religiosos, que acabou por definir o destino espiritual de bilhões de pessoas. O que você acha? Será que o Concílio de Niceia foi um momento de esclarecimento divino ou uma manobra de poder magistralmente orquestrada? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre esse tema fascinante e controverso. Se você gostou desta imersão na história secreta do cristianismo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos que também amam um bom mistério histórico e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas investigações. Ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até a próxima.